E aí, beleza com vocês? Tudo bem? Sou Miguel Alves. Antes do Concílio Vaticano II, os leigos não tinham, né, a expressão que tem hoje na igreja. Você não veria, né, essa enxurrada de opiniões, né, de opinião aí dos leigos na igreja. Hoje em dia, né, isso mudou. A igreja abriu as portas para que eu, né, como leigo, e você talvez também como leigo, desse a nossa opinião. Só que o que vemos hoje em dia é uma opinião aí muito demasiada, né? Muito até meio violenta contra a hierarquia da igreja, né? Tem uns radical aí muito persistente aí em criticar o Papa, em criticar aí a hierarquia da igreja. A desconfiança também aí com o Espírito Santo, né? Como se o Espírito Santo não guiasse mais a igreja. E é um falatório de, né, a gente vê aí nas redes sociais, um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente às vezes demora a entender quem está falando a verdade. Qual é realmente o papel do leigo? O leigo pode estar fazendo o que está fazendo hoje, né? Dando a sua opinião a todo modo, de qualquer modo, né? De qualquer jeito. A gente pode dar uma opinião de qualquer maneira na igreja com relação ao Papa. Hoje está meio relativizado, né? Todo quando vai falar com o Papa, já pessoas falam o que quer, falam bobagem, né? E ofende aí a dignidade do Papa e a dignidade aí da hierarquia da igreja. Mas será que está certo mesmo, né? Será que a gente pode mesmo abrir a boca aí e falar um monte de coisa sem ter conhecimento? O que é que o leigo pode dizer? O que é que o leigo pode, né? Como o leigo pode agir na igreja? Eu vou trazer aqui alguns parágrafos aqui desse livro, do Catecismo da Igreja, que esse catecismo aqui da igreja, ele está em dias, né, com a igreja. Tudo que ele ensina está de acordo com a igreja. Então, aqui no parágrafo 900, falando para os leigos, está escrito assim, vou ler aqui para a gente refletir o que o leigo realmente pode fazer e deve fazer na igreja. No parágrafo 900, está escrito assim, uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são encarregados por Deus do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação. Eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito. No parágrafo 900, aqui traz para mim, para você aqui, a importância que nós leigos temos. Somos encarregados por Deus do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação, né, que é o crisma. Então, somos encarregados por Deus para evangelizar. Porque, como fala aqui, a nossa obrigação é mais ainda presente, né, se levarmos em conta que somente por meio deles os homens podem ouvir o evangelho e conhecer a Cristo. Aqueles ambientes que os bispos não podem chegar, lá no nosso trabalho, né, aqui no serviço, em casa, no corre-corre da vida, a gente encontra pessoas que às vezes não frequentam a igreja. Então, só por meio de nós, os cristãos, os leigos, essas pessoas podem conhecer a Cristo com o nosso testemunho, né? E se a gente tiver conhecimento bíblico, passar também para essa pessoa e passar também o conhecimento sobre a igreja, tirando sempre do livro, né? Do catecismo, que é aqui é a certeza de que estamos com a igreja. Então, aí no parágrafo 901, também está escrito assim, os leigos, em virtude de sua confirmação, de sua consagração a Cristo e de sua unção do Espírito Santo, recebe a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas
vida conjugal e familiar, trabalho e cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no espírito, mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais, agradáveis a Deus, ao Pai, como oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Então, no parágrafo 901, está falando aqui que o leigo precisa, né, entregar a sua vida no Espírito, viver a sua vida no Espírito, entregar aí a Deus, né? É como se um culto de adoração contínuo a Deus. Aquele leigo que quer viver piedosamente a sua fé. Então, no parágrafo 900 fala, né, que nós temos, os leigos têm a obrigação e gozam do direito de individualmente ou agrupados em associação de trabalhar para a mensagem divina da salvação ser conhecida. Individualmente ou agrupados em associações, eu e você temos o direito, né, e a obrigação de trabalhar para que a boa nova do Evangelho vá aos confins da terra, vá aos ambientes que a gente frequenta, que a gente vive no nosso cotidiano. Até aí, esse é o papel fundamental do leigo, né? E dar esse testemunho. Mas, e a nossa opinião? A nossa opinião que a gente pode dar para os nossos pastores. No parágrafo 907 do Catecismo da Igreja, 907, está escrito assim: de acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da Igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Deem a conhecer sua opinião também aos outros fiéis. Então, nesse parágrafo 907, fala para mim e para você que a gente tem o direito, né, e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião. Então, se a gente vive, né, conforme o parágrafo 900 e o parágrafo 901, entregando a nossa vida, né, nosso cotidiano a Deus, vivemos no Espírito, nós gozamos dessa ciência, eu e você pode dar a nossa opinião, e às vezes nós temos até o dever de dar esta opinião aos pastores sobre o que afeta o bem da igreja. Nós podemos dar esta opinião. Mas veja, o Catecismo fala assim: é essencial, ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores. Respeitando, né, os pastores, a reverência para com os pastores. Não uma opinião violenta, não uma indagação aí violenta, mas uma correção respeitando, né, a integridade dos pastores, dos costumes, né, e a reverência para com os pastores, levando em conta a utilidade comum. Deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Então, se algo não está legal na igreja, né, se algo não está legal aí na sua paróquia, você tem o direito, né, e o dever, se você gosta dessa ciência, você tem o direito e o dever de manifestar a sua opinião naquilo que se refere ao bem da igreja. De falar com o pároco, né, falar aí com o diácono, com os ministros. Se você gosta desse direito, você vive piedosamente a sua vida, você oferece a sua vida em uma adoração a Deus. Então você pode se manifestar, né, sempre ressalvando, né, a integridade e os costumes e a reverência para com os pastores, que é o que chamamos de correção fraterna. Podemos, né, marcar uma conversa ou esperar o momento certo e falar: tal coisa não está legal, né, o que está acontecendo na igreja. Mas a gente pode fazer isso dentro desses limites. Confira aí no Catecismo da Igreja, no parágrafo 907. E também manifestar essa nossa opinião
a outros fiéis, para que essa opinião que afeta, né, o bem da igreja seja conhecida de mais pessoas. Porque existem muitas pessoas boas que têm opinião boa, né, para melhorar alguma coisa, para beneficiar o bem do povo, do bem comum, né, da igreja. E às vezes as pessoas ficam com medo de falar. Acha que ela não tem o direito de falar com o padre, tem medo de falar. Mas não tenha medo. Fala com toda reverência, né? Não por maldade, mas por bondade. Por caridade a gente deve manifestar. Os leigos devem manifestar a sua opinião aos pastores por caridade. E nunca sair alastrando aí também coisas negativas, né? Falando mal. Falar mal é uma coisa, né? Fazer uma correção fraterna é outra. Então, nós temos o direito de, primeiro nosso direito, né? Somos encarregados por Deus de viver piedosamente. E somos encarregados por Deus também de ter essa reverência, né, com os pastores, esse respeito. Mas também somos chamados a dar a nossa própria opinião. E temos o dever de dar a nossa opinião, se algo não está errado. Se algo está errado na paróquia, eu e você precisamos, aos pouquinhos, ir dando a nossa opinião. Se a pessoa vai aceitar ou não, é outra coisa. Mas nós temos fomos encarregados, né, por Deus para ter esse apostolado, para exercer a nossa espiritualidade dentro dos conformes da igreja. Para não haver, né, essa conversação que tem aí nas redes sociais. Esse xingamento, né, com os padres, principalmente com o Papa. Há uma desobediência, né, há um xingamento, uma violência. O Papa fala uma coisa hoje, eles aplaudem. Fala outra amanhã, eles condenam. Então, precisa que eu e você tomemos cuidado com aquilo que a gente fala com os pastores, principalmente com o Santo Padre. Aí uns falam que ele é um papa falso, outros falam que não, e fica aquela briga, fica aquela disputa. Então, esse vídeo, né, eu trouxe esses textos do Catecismo da Igreja, para que eu e você, a gente tenha, né, mais cuidado, principalmente com a nossa vida, uma vida espiritual, né, uma vida em adoração a Deus, uma vida no Espírito. Aí sim a gente vai gozar de uma ciência necessária para fazer uma correção fraterna. Fazer uma correção fraterna é preciso. Se houver, né, a necessidade, você está preparado para fazer essa correção fraterna. Porque o que está nesse livro, no Catecismo da Igreja, é o que está valendo hoje. Ninguém pode mudar o que está aqui. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa pode mudar o que está aqui, pelo menos, né, na atualidade. Porque aqui foi feito, né, no Concílio Vaticano II, por Papa João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Então, o que está aqui é o que está valendo. Então, baseie a sua fé na Bíblia e baseie também a sua reverência com os pastores, né, também no catecismo da igreja, no magistério da igreja. Para que a gente não fique aí falando tantas bobagens que a gente vê pessoas, né, falando bobagem. As pessoas pararam de ter, né, aquele respeito com o Santo Padre, não tem mais o respeito até mesmo com o sacerdote, né? A gente corre o risco de banalizar a fé. Aí um vídeo fala, tal padre errou, outro acertou, e fica assim, fica aquele joguete, né? Fica aquele joguete. É preciso que eu e você voltemos para o Evangelho. Vamos ler Mateus 5, que o Papa pediu, as bem-aventuranças. Vamos analisar que o sol nasceu para os bons, né, e para os maus também. A gente tem que aprender a viver com essa diferença. E muitas vezes está se criando, né, uma mentalidade violenta, um povo violento dentro da igreja. Um povo muito não me toque. O Papa fala com um hoje, causa revolta. Fala com outro amanhã, também causa revolta. Então é preciso que eu e você voltamos para o Evangelho. E voltemos também para o catecismo da igreja. Para que a gente não perca a reverência. Para que a gente não perca o sentido, a essência. Isso tudo é uma armadilha para que você perca, né, a essência da fé. E assim fica aquele joguete de noticiários,
E a gente vai perdendo a fé, vai se inflamando, vai perdendo a fé. Aos pouquinhos a gente vai perdendo a fé. E é onde está o perigo, que aí você perca a fé. Precisamos de ponto de referência, e ponto de referência é a leitura bíblica todo dia, é a leitura do catecismo da igreja, é verificar, né, as notícias e ficar com aquilo que é bom, analisar tudo e ficar com aquilo que é bom, como diz o apóstolo Paulo. Senão a gente corre o risco de perder a reverência com os nossos pastores. E aí a gente não estará de acordo com o que manda a igreja, o próprio Cristo. Então, eu espero ter esclarecido um pouco para você sobre isso. Confira aí no seu catecismo da igreja. Se você não tiver, adquira um, né? E confira nesses parágrafos 900 e 901 e o 907. Divulgue essa mensagem para mais leigos, né? Para os fiéis leigos, para que a gente tenha o nosso conhecimento. Qual é o nosso papel na igreja? Nosso papel na igreja é de santidade. Deus enviou seu Filho para nos santificar. Então, o meu papel e o seu papel na igreja é de santificar. E depois, né, que nós estivermos aí gozando dessa ciência, dessa realidade na nossa vida, nós podemos, né, e temos o dever de manifestar a nossa opinião aos nossos pastores, reservando, né, a reverência para com eles. Esse é o nosso papel. Muito obrigado por assistir até aqui. Divulgue esse vídeo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado do próximo vídeo. Deixa aí o seu joinha. Muito obrigado e fique com Deus.